I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje tenho comigo o Mister Bruno Fidalgo. Bruno, antes de mais, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos lá falar então aqui um bocadinho de futebol, um bocadinho do teu percurso e um bocadinho daquilo que também foi a tua experiência, como é óbvio, no Partizan. Olá, Rafael. É um gosto enorme estar aqui contigo. Agradeço-te imenso o convite e é isso. Acho que podemos passar aqui um tempinho interessante a falar de futebol, que é aquilo que nós gostamos, e a partilhar um bocadinho daquilo que são as minhas experiências e também trocar aqui algumas ideias contigo. Acho que pode ser interessante. Olha, eu começo por perguntar, como é que surge o convite para o Partizan, porque não é propriamente um mercado, propriamente onde se insiram muitos portugueses. Sim, é uma pergunta que me fazem com alguma recorrência. O que acontece é que o treinador que entra no Partizan é um treinador sérvio que trabalhou com o Paulo Fonseca no Shakhtar. Foi adjunto dele. Ele tinha sido lá jogador também no Shakhtar, tinha sido jogador no Partizan, ou seja, tem uma história ligada aos dois clubes. E depois teve e criou essa ligação com o Mister Paulo Fonseca, alguém em quem ele acredita muito, e que se revê muito nas ideias dele, e confiou-lhe a tarefa de descobrir um adjunto, ou de aconselhar pelo menos um adjunto, para que pudesse trabalhar com ele na aventura no Partizan quando surgiu a oportunidade. Eu já há muito tempo que tinha alguma ligação com a equipa técnica do Paulo Fonseca. Na altura o Igor até falou, não foi diretamente com o Paulo, mas acabou por falar com o Tiago Leal, que é o adjunto do Paulo. E eu já há algum tempo que tinha uma ligação com eles, porque eu tinha criado o blog, eles tinham gostado de algumas coisas que eu ia partilhando, algumas ideias. Nunca tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas houve sempre um feedback muito positivo daquilo que era o trabalho que eu ia apresentando. E acredito que tenha sido por aí. Não só pela parte escrita que eu sempre fui desenvolvendo, pelos artigos que fui mostrando, pela parte da análise, mas depois acho que também pode ter sido importante o trabalho que apresentei no Louros, que foi o evidenciar da capacidade de operacionalização das ideias que eu tinha proposto ao longo do tempo, como uh, o meu lado mais teórico, sendo assim. E, portanto, olhando para essas duas vertentes, a parte da análise e a parte prática, acho que encontraram ali uma pessoa que poderia ser interessante no sentido de ajudar o Igor a completar a equipa técnica dele, e acabaram por olhar para mim no momento em que precisaram de sugerir alguém. E foi um bocadinho por aí que surgiu. Foi então o Tiago que acabou por dar o meu nome. O Igor falámos um bocadinho, trocámos algumas ideias. Acho que entramos em sintonia e as coisas a partir daí começaram a fazer sentido, e rapidamente viajei para a Sérvia e começou então essa aventura. Foste treinador no CP, né, no Lourdes. Eu pergunto-te, e agora um bocadinho a frio, achas que é mais vantajoso continuar a carreira em Portugal, se calhar numa Liga 3, por exemplo, ou ser adjunto, por exemplo, em concreto no Partizan? Uh, depende daquilo que são os objetivos. Eu acho que é muito difícil neste momento ser treinador principal em Portugal. Há muitas dificuldades para além da qualidade que tu tens que demonstrar. Não são só os desafios ligados à qualidade, há outro conjunto de coisas que tu tens que dominar, há outras forças que tu tens que ter para conseguir atingir patamares de excelência no futebol como treinador principal. Então, neste momento, o ser adjunto permite-me trabalhar a um nível ainda mais alto, mais elevado, com jogadores de maior qualidade, com um patamar de profissionalismo ainda maior. Um, mas, no entanto, não posso negar que a minha grande paixão é ser treinador principal, é onde eu me sinto mais confortável de longe,
é aquilo que me dá mais gozo, é o que eu quero no futuro. Mas ainda que eu saiba que não depende de mim escolher os próximos passos, não depende de mim, depende sempre de quem tem interesse em contar com o nosso trabalho. Eu, se pudesse escolher, acho que trabalharia mais em preparar a forma como vou chegar ao dia em que me decido lançar totalmente como treinador principal, mas estou consciente que não depende de nós, e se surgir uma boa oportunidade eu também. Até porque é difícil resistir, porque nós temos muita vontade de treinar, de agarrar, de pôr as ideias em prática. Diariamente há esse desejo, mas às vezes temos de ser um bocadinho racionais e se calhar esperar um bocadinho mais, ir absorvendo mais conhecimentos, mais experiências a alto nível, conhecer mais pessoas, para que depois, no momento em que possamos chegar, cheguemos mais preparados e rodeado de mais gente que nos possa ajudar, porque isso também acaba por ser muito importante. Exato. Já agora eu pergunto muito concretamente, até para perceber, quais eram as tuas tarefas no Partizan em concreto? Pronto, eu era treinador adjunto e depois estava responsável por fazer a ligação ao departamento de análise. O que acontece é que nós na altura tínhamos só um analista, e pronto, e eu tinha que ter uma parte ativa também ainda sobretudo na organização dos conteúdos a apresentar, sobre o adversário, principalmente. Mas tínhamos um analista que trabalhava para nós e mais tarde tive a oportunidade de recrutar um treinador português, um analista português, muito bom, por sinal. É o Miguel Teixeira, é um jovem com muito talento, muito brio na forma como faz as coisas, tem muita qualidade, e eu vi nele potencial para nos ajudar. Trouxe-o connosco para o Partizan, não estava na Sérvia, mas trabalhava diretamente connosco. E pronto, e a partir daí essa parte eu só supervisionava, ou seja, eu vejo o adversário sempre, tenho que ver, só assim é que me sinto confortável, mas depois é delinear a estratégia com o analista, dizer, olha, nós vamos mais por aqui, o que é que tu pensas disto, desta nossa estratégia, de que forma é que isto se enquadra naquilo que tu viste, delinear a estratégia com ele, e ele a partir daí apresentava-me os cortes, tratava da edição, e eu já não tinha que me preocupar com essa parte. Depois, ao mesmo tempo, estou no planeamento do treino, na operacionalização do treino, e no apresentar de ideias. Acho que muito por aí foi muito importante, a ligação que nós criámos, a forma de perceber o jogo do Igor. Ele também foi jogador, também tem uma forma peculiar de perceber o jogo, obviamente. Também trabalhou com bons treinadores, teve a oportunidade de trabalhar e estagiar com outros muito bons, como o caso do De Zerbi. E, portanto, tem ideias vincadas, e isso fomos trocando ideias e chegamos ali a uma ideia de jogo, e depois a minha função passava muito por aí, por pôr as coisas em prática depois no campo, e dar coerência a toda a ideia de jogo. Ok? Existe, nós geralmente associamos os países, especialmente a Sérvia, a uma forte pressão por parte dos adeptos. Existiu essa pressão no vosso trabalho? Condicionou de alguma forma o vosso trabalho? Sentes que essa pequena pressão condiciona? Senti porque, lá está, eu acho que as coisas estão todas ligadas. Acho que mesmo tu não podes separar nem sequer o processo de treino, nem sequer a ideia de jogo daquilo que se passa à volta do clube. Acho que é importante entender o clube, é importante entender o contexto, e nós estávamos a passar por uma fase de grande dificuldade quando chegámos ao Partizan. Sobretudo nessa fase inicial, nós entendemos que tínhamos que ser um bocadinho mais, eu não gosto do termo, não gosto da palavra, mas acho que as pessoas entendem se eu disser que teríamos que ser mais pragmáticos, ou seja, teríamos que ser, executar ideias mais simples, mas que nos pudessem garantir algum rendimento. Pelo menos apressar um bocadinho o processo nesse sentido. Por exemplo, dando um exemplo muito prático, nós gostamos, eu, o Igor, de ver um jogo elaborado desde trás, com um pontapé de baliza em que consigamos atrair jogadores suficientes para depois decidir se jogamos curto ou não, mas para atrair jogadores suficientes é preciso também forçar desde trás, e nós no Partizan, fruto da imensa pressão que havia, quer no estádio, quer em torno da equipa,
que era ao nível da pressão individual que os jogadores sofriam, redes sociais, a vida em Belgrado não é fácil para quem joga futebol e para quem joga nesses grandes clubes, portanto, nós entendemos que não era o momento para trabalhar esses conteúdos, que não precisaríamos de ir por aí, e que poderíamos, na mesma, ter uma organização ofensiva competente sem abdicando um bocadinho desse processo que às vezes leva a alguns erros, que é preciso haver tolerância a esses mesmos erros, que é preciso haver a capacidade de jogar sob a pressão e sob pressão também dos adeptos, e nós sabíamos que qualquer passo para trás no nosso estádio, qualquer jogo mais pausado no nosso estádio já, já há uma pressão imensa sobre a equipa, e isso depois reflete na tomada de decisão, e nós também temos de estar conscientes disso e levar o jogo um bocadinho para aquilo que é confortável nos jogadores, ainda que eu gosto que os jogadores joguem muitas vezes desconfortáveis, mas neste caso em particular foi importante procurar um bocadinho o conforto de toda a gente, a segurança para depois instalar outras coisas mais complexas. Portanto, respondendo à tua questão, sem querer divagar, mas é mesmo isso. É importante, é determinante entender todo o contexto para depois formularmos aquilo que é a nossa proposta de jogo, e para que ela seja coerente com o ambiente onde nós estamos envolvidos. Pois, exato. Tu falaste aí de uma questão que eu achei muito interessante, que é o facto dos adeptos não estarem propriamente satisfeitos ao ver um jogo mais pausado. Ou seja, o que estás-me a dizer que se calhar é que eles preferem se calhar um jogo mais vertical, onde consigas chegar constantemente à baliza. E tu próprio acabas por admitir que necessitaram de se adaptar também às exigências desses próprios adeptos. Eu acho isso giro porque nós temos uma noção que às vezes isso não tem que acontecer, que os adeptos é que se têm que habituar ao nosso modelo de jogo, e às vezes esquecemos um bocadinho do papel que eles têm no futebol. Olha, pergunto também se existiu alguma barreira linguística no vosso trabalho. Se sentiste Deixa-me dificuldade por causa disso. dar aí uma nota nisso que tu estavas a tocar, que eu acho que é um assunto interessante, que tem a ver com os adeptos, aquilo que gostam e aquilo que não gostam. Obviamente eu acho que tem que haver um processo de aculturação, ou seja, nós temos que educar o adepto e tentar que o adepto perceba melhor o jogo e perceba um bocadinho as intenções. Acho que é possível fazer isso. Mas não é um processo fácil, e às vezes nós temos é que ganhar jogos, e portanto nós temos que identificar a melhor estratégia, e se a melhor estratégia for ir contra aquilo que os adeptos acham, acho que é Claro. totalmente legítimo, e temos de ser fiéis àquilo em que acreditamos, mas muitas das vezes achamos que não é, e não é por causa dos adeptos em si, tem a ver com o impacto que os adeptos têm nos nossos jogadores e no rendimento dos nossos jogadores. Portanto, não são eles a decidir a nossa ideia, mas pode influenciar um bocadinho sobre aquilo que é o rendimento dos jogadores. E depois outra questão que me parece importante, e não acontece só na Sérvia, acontece também em Portugal, muito em Portugal, é que nós associamos muito a velocidade ao jogar bem. O fazer rápido ao jogar bem. E isto acho que tem a ver um bocadinho com aquilo que se passa agora na nossa sociedade. Queremos tudo muito, muito rápido, no imediato, não sermos muito pacientes, temos quase a urgência de ver as coisas acontecer em pouco tempo. É nos vídeos que vemos que não podem durar mais de 30 segundos, é um bocadinho em tudo que se passa à nossa volta, e no futebol isso reflete-se. Ainda este fim de semana eu estava a ver um jogo e achei isso interessante, e até estive a refletir um bocadinho sobre isso. E havia um guarda-redes que recebia a bola na sua zona de construção e parava a bola à espera que houvesse soluções, que surgissem as soluções, que saltasse a pressão para ele encontrar o homem livre. Ou seja, havia ali uma intencionalidade naquela pausa. Mas a pressão que surgia por parte dos adeptos era tremenda, e isso influencia depois a tomada de decisão. Portanto, é importante nós consciencializarmos que fazer rápido e bem, fazer rápido não é necessariamente fazer bem, e fazer devagar não é necessariamente fazer mal. Claro que nós queremos um jogo, e eu particularmente eu gosto de um jogo paciente, mas é paciente, mas não é lento, é fazer rápido, mas sem pressa, e às vezes parecem coisas contraditórias, mas no fundo não são. Mas nós precisamos de preparar e de fazer com que os adeptos entendam e vejam a beleza de um jogo mais pausado, mais equilibrado, se calhar mais pensado, e que muitas das vezes foge um bocadinho daquela vertigem, mas se calhar vai à procura de um controle maior. Agora, claro, depois são gostos, e
e opiniões de cada um, mas eu acho interessante que possamos ter a capacidade de ver beleza em outras coisas. De acordo. Peço desculpa, Rafael, fizeste-me a questão. Sobre a barreira linguística, se sentiste alguma dificuldade devido a isso? Não, porque falava inglês e felizmente o nível do inglês na Sérvia da maior parte da população é muito bom. E tive essa facilidade. Os jogadores quase todos falavam inglês, eu também falo francês. Havia muitos jogadores que falavam francês, espanhol, acho que me consigo expressar de forma a que me entendam, e portanto, dominando essas línguas, mais o português, que também me ajuda com alguns jogadores que havia por lá, brasileiros, mesmo portugueses, que tínhamos na altura o Ricardo e o Patrick também, o cabo-verdiano. Um, Portanto, nesse aspecto acho que foi controlado. Agora, obviamente que quando tu falas outra língua, a tua capacidade de te exprimir no treino às vezes pode não ser exatamente a mesma, mas eu acho que consegui que não fugisse muito daquilo que eu costumo fazer. Ok. Se fôssemos ver o vosso Partizan, o que é que podíamos esperar de ver naquela equipe? O nosso Partizan foi durante muito tempo, sobretudo depois de uma fase inicial em que foi difícil colocar as nossas ideias em campo, mas a partir do momento em que eles aceitaram que ia ser mesmo por ali, tivemos 20 e tal jogos, acho eu, sem perder, foi muito tempo, e nós conseguimos ser uma equipa que tinha uma intencionalidade ofensiva muito interessante, tinha uma variabilidade na construção muito interessante, tinha uma capacidade de criar oportunidades muito grande. Um, Acho que éramos muito fortes do ponto de vista ofensivo, nas nuances que conseguíamos criar e nos vários problemas que conseguíamos criar. Tínhamos um jogo interior muito forte, não só derivado das nossas intenções, mas também porque tínhamos jogadores que nos espaços reduzidos e que no espaço entre linhas conseguiam criar com muita facilidade. E portanto fomos uma equipa que fez muitos, muitos golos. Ao mesmo tempo, tínhamos algo que me deixa muito orgulhoso, que tem a ver com a capacidade de pressing, que era muito forte. Éramos muito fortes no pressing, e na Sérvia há algumas equipas que gostam de forçar a partir de trás, que gostam de ter a bola desde a primeira fase de construção, e nós fomos durante muito tempo uma equipa muito capaz do ponto de vista da orientação defensiva a pressionar alto. Uh, Em alguns jogos não tão alto, mas com bons timings para depois sair, mas acho que fomos uma equipa também competente do ponto de vista defensivo. Agora, também temos que assumir que em alguns jogos, sobretudo em jogos em que o adversário não tinha um valor tão elevado, acabamos muitas vezes por relaxar e por não ser tão rigorosos em coisas que devíamos, e às vezes esfumou-se um bocadinho essa qualidade. E na parte final da época também não fomos tão fortes, não perdemos jogadores importantes que nos retiraram qualidade ao nosso jogo ofensivo, e sofremos muito também por aí. Já agora, já que falaste, enfim, na vossa pressão, pergunto, do que é que dependia então, pressionar alto ou não? Nós tendencialmente gostamos de pressionar alto. Só que eu acho que o pressionar alto também está relacionado com a tua capacidade de ter bola ou não. E se nós fôssemos enfrentar adversários que têm uma capacidade de guardar a bola muito grande, e que têm uma capacidade de pressão muito grande, e se nós sentíssemos que a nossa construção não ia conseguir bater a pressão deles e que não íamos conseguir instalar o nosso jogo como gostamos, se calhar se não tiveres esse tempo com bola, depois, se não tens bola, mas queres pressionar alto, do ponto de vista físico pode ser extremamente desgastante. Obviamente que agora há as 5 substituições, e também é algo sobre o qual tenho refletido, e acho que dá para utilizar os jogadores de forma diferente, mas no fundo é isso. A nossa capacidade, a nossa pressão também tem a ver com a nossa capacidade de ter bola. Se nós sentirmos que podemos ter muita bola e descansar com ela e controlar o jogo com ela, vamos ser muito agressivos no momento de pressionar alto. Se nós sentimos que é um adversário que se calhar nos vai pressionar tão forte que nós não vamos ter a capacidade de ter bola, se calhar então preferimos baixar um bocadinho e ativar em alguns timings, ir fazendo algumas mudanças de ritmo na nossa pressão,
e baixando também nos dá a oportunidade também de contra-atacar, ainda que se pressionares alto também consigas contra-atacar, mas se calhar pode ser um bocadinho mais de espaço e também podemos aumentar então aí o, o nível de oportunidades que podemos criar. Até porque se, se não conseguires, lá está, se não conseguires ter bola, vais estar-te a desgastar sem ela. Vais ter que andar atrás dela. E se vais ter que andar atrás dela, se vais andar depois a pressionar alto, o desgaste realmente seria muito grande. Sim, pode ser difícil. Nos jogos grandes, nós às vezes vemos equipas que não conseguem ter bola, mas pressionam alto. E do outro lado está uma equipa que não consegue ter bola e pressiona alto. E andam quase o jogo todo nisto até que parte o jogo. E nós não gostamos muito desse jogo partido, então precisamos de ter controle e optamos até por ter o controle no momento da organização defensiva, que é algo que também é muito importante para nós, é o sermos proativos no momento da organização defensiva, é o dominarmos os caminhos por onde a bola vai no momento em que não temos a bola também. E como temos essa capacidade e como tínhamos essa capacidade também nos jogos grandes, optamos muito por aí, nesses jogos com adversários mais difíceis. Também falaste um bocadinho da vossa diversidade de primeira fase de construção. Eu pergunto-te o que é que dependia, se era algo que tinhas as várias soluções independentemente dos vários tipos de pressões que existiam, do que é que dependia isso? Já agora, se era feita com dois médios, se era feita com três, se variava, era um bocadinho a imagem da fase de construção do De Zerbi, por exemplo, já que falaste um bocadinho sobre ele. Uh, tem coisas que nós retiramos dele, acho que é um dos maiores pensadores do jogo e ao nível do detalhe eu acho brilhante, mas a proposta dele tem a ver muito com o atrair a pressão para depois encontrar espaços nas costas da pressão e a partir daí acelerar. E diverge um bocadinho daquilo que nós gostamos, que é de empurrar o adversário para trás para que depois tenhamos um controlo maior e preferimos atacar um bloco mais baixo do que chamar a pressão e atacar menos jogadores. Porque quando atacas menos jogadores, é verdade que tens mais espaço e muitas vezes tens superioridade, mas também é verdade que a probabilidade da jogada acabar mais rápido é maior. E nós preferimos organizações ofensivas mais duradouras, que nos permitam ter bola, ser pacientes e que no momento da perda estejamos rapidamente preparados para reagir e voltar a atacar e, portanto, aumentar o número de organizações que temos contra os adversários. Em relação à nossa primeira fase, como te disse, não tínhamos nada muito elaborado no pontapé de baliza, pequenas coisas, sobretudo para jogar longo, para ganhar a segunda bola, tínhamos muito isso. Até por isso, muitas das vezes nesses jogos, por não termos um pontapé de baliza muito elaborado, nesses jogos contra equipas maiores, não podíamos pressionar alto, porque se calhar se tivéssemos esse pontapé de baliza elaborado, e também já te dei as razões pelas quais isso não acontecia, se calhar podíamos forçar um bocadinho desde trás e ter maior controle sobre o jogo e depois já poderíamos ir à procura de pressionar mais alto. Portanto, no pontapé de baliza nós não tínhamos assim muitas coisas elaboradas, mas tínhamos formas de empurrar o adversário para trás, fazer com que o adversário não metesse muitos jogadores a pressionar alto, porque tínhamos formas de o puxar para trás e empurrar para trás, e a partir daí começar a instalar o nosso jogo, e a partir daí já tínhamos uma fase de construção mais elaborada. Depende do que a nossa disposição tática, depende muito da estrutura que o adversário apresenta. Estrutura numérica e depois das intenções do adversário e das ações do adversário. E a partir daí nós vamos à procura de criar espaços. Aquilo que nós queremos é criar espaços. Nós não queremos só ir à procura dos espaços, não é ir à procura dos espaços, porque repara, nós muitas vezes dizemos, em função do posicionamento do adversário, nós vamos à procura dos espaços. E eu acho que não é isso, pelo menos não é isso que eu gosto. Eu não gosto porque se nós formos à procura do espaço em função do posicionamento do adversário, nós vamos para onde o adversário quer. Se eles me fecharem por dentro, eu só vou por fora. Se eles me fecharem por fora, eu vou por dentro. Ou seja, isto de uma forma simplista, obviamente. Mas aquilo que eu gosto é de criar espaços, é de utilizar os meus posicionamentos para mexer com a estrutura adversária e usando a bola para mover a oposição, ir à procura dos passos que eu quero. Ou seja, termos a intencionalidade através dos posicionamentos que nós adotamos e através do uso da bola para mover a oposição.
E eu acho que esta atitude proativa diferencia muito as equipas, lá está, que depois conseguem conquistar os espaços a que se propõem. Porque eu, independentemente do adversário me querer fechar por dentro, eu vou querer jogar por dentro na mesma. Ou seja, eu quero criar estratégias para conseguir abrir o espaço por dentro na mesma. Não quer dizer que eu muitas vezes não vá por fora, mas eu quero criar nos meus posicionamentos dúvidas no adversário que lhe dificultem a capacidade de fechar por dentro. E aí eu acho que entram alguns pormenores que são importantes, que têm a ver com as recepções, com o posicionamento corporal, com o rigor no passe, com que força, em que pé, os timings em que surge a aproximação, os timings em que te afastas, progredir ou não progredir, às vezes com espaço gostamos de progredir, mas às vezes nem é bom progredir com espaço, porque se calhar estamos a ficar mais perto do adversário, ou estamos a ficar mais perto do colega e não precisávamos. Muitas dinâmicas desta, o jogar entre jogadores, que para mim é chave neste momento, a colocação dos nossos jogadores entre os jogadores adversários, entre setores, para criar dúvidas, para que eles vejam o adversário que está à frente deles e se sintam atraídos por esse adversário, o uso da bola para mover a oposição, trazer aqui para depois abrir ali, a intencionalidade com que constróis, tudo isso é muito importante. E depois é a variabilidade na construção, que na minha opinião nós temos que ter pormenor na construção, nós temos que ser capazes de, ok, saltou este jogador, eu sei que jogador é que eu tenho que ir buscar. Eu sei qual é o jogador que vai estar ali dentro da minha estrutura. Se saltar este jogador, eu sei de que forma é que eu posso ir buscar. Se calhar terceiro homem aqui, uso aqui, se calhar vou fora neste momento para que depois possamos ir ali. Se calhar vamos à profundidade, se a linha estiver alta ou se este jogador for atraído aqui. Ou seja, e para haver esse nível de pormenor, tu tens que fazer aquilo muitas vezes. Mas também é muito importante ter variabilidade, no sentido de que eu vou pressionar aquela equipa, eles constroem sempre a 3. Ok, é assim que vamos pressionar, vai ser assim. Agora imagina durante a semana saberes que eles constroem 3 mais 1, 3 mais 2, 4 mais 2, e que têm esta variabilidade e esta capacidade de inverter posicionamentos. É tentar meter na balança e não manter o pormenor tendo variabilidade. Às vezes começa a desequilibrar, mas nós tentamos equilibrar. Ok. Eu queria pegar aí numa coisa que tu disseste até no início, que é o facto de tu quereres um jogo que leva a tua equipa mais para o último terço em vez de chegar lá rapidamente. Um, eu pergunto-te, imagina, tu próprio disseste que se calhar vais ter menos espaço. Se calhar se atraís primeiro para ir rapidamente jogares quando houver esse espaço, teoricamente lá está, há mais espaço, há mais probabilidade se calhar de fazer gol, teoricamente. Eu pergunto se tu não podes fazer isso e se não podes fazer também aquilo que tu mais te propões, que é a levar depois o jogo para a frente. Isto porque eu quando penso que quero fazer golos, eu quero originar espaço. Não sei se é por dentro, se é por fora, mas eu quando penso em fazer golo, eu quero criar espaço. E eu acho que consegues criar mais espaço se atraís mais gente. Aquilo um bocadinho que o da Zero e lá está, também defende um bocado. Isso não quer dizer que eu depois não tenha, como tu disseste também, que descansar com bola. E eu acho que nós temos que saber em que momentos é que temos que fazer isso e em que momentos é que temos que também que acelerar um bocadinho o jogo. E eu acho que aí é que pode estar, se calhar, um bocadinho deste sucesso e de fazer as duas coisas. Mas, pá, queria te perguntar também um bocadinho daquilo que achas, ou se achas que é mesmo importante. Não, contigo. Eu concordo contigo, eu acho que é isso. Muitas das vezes nós chamamos um bocadinho determinado jogador para depois conseguir, por exemplo, chamar um médio para depois conseguir conquistar o espaço entre linhas e a partir daí nós queremos ser agressivos sobre a última linha e queremos instalar, mas é importante é perceber de que forma é que nós queremos que o jogo se desenrola a maior parte das vezes. Porque eu não quero este registro constante de estar a chamar a pressão para atacar com poucos. Eu quero instalar o meu jogo no meio-campo ofensivo adversário, no nosso, do lado lá do campo. Porquê? Porque isso permite que, no momento de transição, eu estou mais longe da minha baliza.
No momento em que eles recuperam a bola, eu tenho a minha equipa toda preparada para reagir à perda e começar a atacar outra vez. E também porque me sinto confortável a atacar blocos baixos, porque achamos que temos um conjunto de soluções que nos permite desbloquear os blocos baixos. Se calhar, se eu tiver uma equipa que tem muita qualidade na construção, eh, e se calhar, mas se calhar depois não tenho tanta criatividade nos homens da frente, e que se calhar não conseguem atacar em espaços reduzidos, se calhar conseguimos alterar um bocadinho a proposta. Se calhar já vamos à procura de chamar para depois encontrar espaços e depois em velocidade decidir contra poucos. Mas eu concordo contigo com o que tu disseste. Há momentos em que podemos fazer diferentes coisas e também em função do adversário também depende. Mas tendencialmente. Já agora, desculpa interromper-te, que soluções é que tu ou vocês têm, por exemplo, para ultrapassar esses blocos mais baixos? Temos muita coisa. Eu agora tenho-me debruçado muito e foi algumas coisas que utilizamos também já agora no Partizan, que tem a ver muito com o sobrelotar determinado espaço, com o colocar muita gente do mesmo lado, de forma simétrica, muitas das vezes abdicar da largura, que eu acho que é algo que pode aparecer no futuro, ou seja, imaginando contra linhas de 5, sobretudo contra linhas de 5 em que as linhas estão dispostas muito para controlar a largura, e se nós abdicarmos da largura e conseguimos meter mais um homem dentro, e depois aceitamos que estamos a atacar em menos espaço. Se calhar, em vez de atacarmos num campo que tem 70 metros de largura, se calhar estamos a atacar quase em 50 ou 40 no limite, mas somos capazes, em espaços reduzidos, de obter aí vantagem. O que é que acontece com as linhas de 5? Ficam quase que inutilizáveis quando tu chamas os homens todos ao mesmo lado. Porque se tu tens toda a gente daquele lado, o central, imagina o central da linha de 3 do lado oposto, já não vem a este lado fazer uma perseguição, já não vem a este lado, ele fica quase que inutilizável. O mesmo acontece com o ala contrário se tu chamares demasiada gente ao mesmo lado. E portanto, se esses jogadores ficam inutilizáveis, se calhar daquele lado podes obter ali uma vantagem que é interessante. E portanto, essa é uma das coisas que nós utilizamos bastante, a sobrelotação do espaço, utilizamos muito sobreposições verticais, que é algo que eu também acho muito interessante. Utilizamos rupturas, dupla ruptura, às vezes tripla ruptura, utilizamos os timings de rasgar a última linha, de ser agressivo sobre a última linha quando a bola entra entre linhas, utilizamos a tabela, utilizamos a ruptura após passo recuado, ou seja, temos aqui um conjunto de soluções variado, o passo picado por cima da linha defensiva, os contramovimentos, movimentos contrários, ou seja, há um conjunto grande de soluções que nós temos e que nos ajudaram a superar os blocos baixos. Em última instância, muitas das vezes, e na parte final, quando se calhar já não há tanta capacidade de pensar tão bem o jogo, também utilizamos muito o encher a área, é uma expressão que nós utilizamos, encher a área e a partir daí só colocar mesmo a bola na área mais pingada para obter segunda bola, ou um cruzamento mais forte só para obter segunda bola e preencher bem a zona da segunda bola. É algo que é muito difícil para a linha defensiva defenderem e resolverem para os adversários. Fizemos muitos golos também nesse tipo de situações, com algo trabalhado. E, portanto, este conjunto de soluções dá-nos conforto para jogar esse tipo de jogo mais instalado no adversário, no meio campo adversário, e fugindo um bocadinho daquela correria, daquele 1 para 1 do perde-ganha, que é algo que nós não gostamos tanto. Ok. Bruno, chegamos àquela parte em que eu te pergunto então se preferes uma coisa ou outra. Tens de responder basicamente sem justificar muito, ok? Ahm, treino ou jogo? É assim, eu já tive a oportunidade de ver esta parte e a minha resposta, a verdadeira resposta seria sempre depende. É. Seria quase sempre depende, não é? Mas vamos então aqui participar. Treino ou jogo, disseste? Treino. Linha defensiva de 4 ou 5 jogadores? 4 Meio campo a 2 ou a 3? a 3. Goleada ou gol da vitória no último minuto? Goleada. 1-0 ou 4-3? 1-0. 1-0. Prime Bernardo Silva ou Prime Nani? Bernardo. Gonçalo Ramos ou Diogo Jota? Essa é difícil. Diogo Jota. José Mourinho ou Ruben Amorim? Essa é muito difícil. Ah, mas é assim.
por tudo. É difícil não dizer o Mourinho, mas nesta fase acho que estamos muito envolvidos com aquilo que é o Ruben, acho que é um exemplo. Acho fabuloso em quase tudo que ele nos apresenta como treinador e, portanto, acho que vou acabar por dizer Ruben. Ok. Prime, Ten Hag ou Arteta? Arteta, Guardiola ou Klopp? Guardiola. Bruno, a pergunta que faz a todos os convidados, já deves saber, qual é a tua visão do jogo? É. É a visão de alguém que é completamente apaixonado pelo jogo. Acho que a visão de quem não pode esquecer que nós temos de estar sempre despertos para evoluir, para crescer, para questionar, para continuar diariamente a questionar aquilo, muitas vezes as coisas em que mais acreditamos. Se nós passarmos muito tempo com as mesmas ideias, provavelmente é sinal que não estamos a refletir muito nelas, ou então estamos parados. E é isso que eu tento fazer, é diariamente ver muito futebol, refletir sobre tudo aquilo que vejo e tentar trazer coisas novas, criar antes dos outros. Acho que isso é muito importante, trazer coisas novas, soluções novas antes dos outros. Não só copiar, mas ter a capacidade para criar, e eu acho que esse é um dos meus pontos fortes e é aquilo que eu tento fazer, e espero continuar a fazer para sempre. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Olá, olá, obrigado por teres assistido o vídeo até ao fim. Se assististe, últimos 5 segundos para o momento publicitário. Se ainda não viste, lancei um novo livro, Roger Ball. O link para a compra está aí na descrição, ou podem comprar também numa FNAC perto de vocês. Obrigado a todos. Não subscrevam nem metam like no vídeo, também não é preciso.